Boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo essa aula gravada, esse vídeo. Eu estou gravando ela iniciando às 2h56 do sábado, dia 13 de março. Bom, pessoal, essa aula está sendo gravada porque eu, muito infelizmente, não consegui estar presente com vocês ao vivo na noite de ontem, sexta-feira, em razão de um imprevisto familiar. Uma pessoa próxima à minha esposa faleceu, o familiar dela, a gente teve que prestar o apoio necessário, então não tive condições de ministrar, de dar aula, de conversar com vocês na última sexta-feira. O lado positivo da gente ter aula à distância, ter aula a partir dessas plataformas novas, é que isso é viável, isso é possível. Eu posso fazer a gravação para que vocês acompanhem no horário que for mais conveniente para vocês, reforçando o meu pedido de desculpas por não ter conseguido cumprir o nosso compromisso, que seria o nosso encontro ao vivo, simultâneo, na data de ontem. De todo modo, acho que isso aqui vale como uma boa substituição, reforçando que eu sempre estou à disposição de vocês. Se precisarem de algo, tiverem alguma dúvida, algum ponto do conteúdo não tiver ficado claro para vocês, entrem em contato comigo, não se acanhem em me mandar e-mail, e mandar WhatsApp também, da forma que vocês acharem mais conveniente. Sigo à disposição de vocês, como sempre. Bom, pessoal, reforçado então esse pedido de desculpas pelo inconveniente, eu queria de início, e essa é um dos pontos mais importantes que eu queria ter falado com vocês, falar sobre a atividade 1. A atividade 1 que tem que ser entregue, eu coloquei um trabalho para vocês formalmente, que ela seja entregue até dia 19, salvo engano. Eu vou estender esse prazo para vocês, já teve alunos já que questionaram a respeito disso, para que vocês entreguem até o dia 22. Eu vou até fazer alteração aqui enquanto a gente conversa, para que vocês tenham um dia a mais também, considerando esse atraso na explicação que eu vou dar para vocês agora. Um semestre da nossa turma já fez atividade assim comigo, já está habituado, sabe como funciona, mas o outro pessoal ainda não. Então, eu acho importante eu explicar esse mecanismo, essa plataforma que eu utilizo, como ela funciona, por que ela não tem a ver com AVA e por que eu opto pela utilização dela, tá? Então, pessoal, vocês receberam um link já da atividade de vocês. Esse link, eu prefiro que vocês compartilhem por meio do WhatsApp, pela forma que ficar mais conveniente para vocês. Mas, de todo modo, esse link também está disponível no AVA. Se vocês forem no encontro 3 de vocês, tem um item lá, depois da aula, aprimorando o seu conhecimento. Se vocês clicarem lá, vocês vão conseguir localizar o link dessa atividade. Mas, de todo modo, é mais fácil que vocês compartilhem uns com os outros por meio do WhatsApp. Quem não tem acesso ao link, quem teve dificuldade em obter, fala comigo, pode me mandar mensagem que eu encaminho para vocês o link. Então, o importante para que vocês façam a atividade vocês precisam ter acesso ao link. Uma vez vocês tendo acesso ao link, vai acontecer o seguinte: vocês vão clicar nele, deixa eu só ajeitar minha tela aqui para a gente conversar melhor. Vocês vão clicar no link e vocês vão se deparar com a seguinte página. Isso aqui vai abrir para vocês no seu computador, no seu celular, no seu tablet, o suporte que você utiliza para acessar a internet vai abrir dessa mesmíssima forma. Isso aqui, pessoal, é uma ferramenta do Google. Então, isso aqui não tem vinculação com AVA. Vocês não vão entregar algo por meio do AVA. Acho que alguns professores utilizam a AVA ou talvez algumas outras formas de avaliação. Eu faço algo paralelo. Eu faço algo que eu acesso o Google pela minha conta, crio essa atividade e vocês acessam livremente. Tá? Isso aqui não é algo institucional, isso aqui não é algo que passa pelo curso, pela instituição de alguma forma. Isso aqui é algo que eu faço da maneira mais simples para que vocês tenham acesso. Então, todo mundo vai se deparar com essa tela aqui. Atividade 1 de Direito Ambiental.
Aqui no início, nós temos orientações. Então, ó, a atividade tem que ser entregue por aqui. A não ser que você tenha algum problema técnico, que você tenha alguma dificuldade, pode me mandar por e-mail. O e-mail está aqui embaixo, não tem problema. Mas nessas situações que demandem que você me encaminhe e-mail. Por que eu prefiro que você me encaminhe aqui? Porque aqui o meu controle sobre as atividades recebidas é muito maior e muito melhor. Se você encaminha para o meu e-mail uma atividade, existe alguma chance de, em meio a todas as mensagens que eu tenho na minha caixa de entrada, eu acabar na hora da correção não vendo a sua atividade lá, esquecendo de fazer a correção e você ficar sem nota, nada que não possa ser revertido, mas aqui é mais fácil o controle para que eu faça a correção e lançamento de notas. Por isso, a preferência pela plataforma. Mas, professor, não consigo, tenho dificuldade, não está dando certo aqui, não tem problema, manda e-mail, mas tente primeiro, priorize o envio pela plataforma. Então, vou até aproveitar que eu falei para vocês, vou até alterar aqui, ó. Eu falei que a gente vai deixar para o dia 22. Então, estou alterando oficialmente. Dia 22/3 é a data final para a entrega do trabalho. Então, deixa eu abrir agora a data alterada. Então, essa é a tela que vocês acessam. Ponto importante. Individual, não é em grupo, não é em dupla, não é em trio, é apenas um aluno, uma aluna por atividade. A pontuação é de até 1000 pontos, relembrando que no nosso primeiro encontro eu passei para vocês o nosso cronograma de aulas e a pontuação da disciplina. Então, no primeiro bimestre nós temos a prova, que vale 2.500, deixa eu até confirmar aqui, e a atividade que vale 1000. Nossa programação de direito ambiental. Ó, pessoal, quem ainda não tem meu e-mail, meu telefone, pause o vídeo, anote. Tem aqui, 2.000. Não, calma aí, isso aqui é... Deixa eu até confirmar agora, pessoal, porque eu fiquei... A minha anotação não está batendo com o que eu havia programado. Isso aqui pode ter alterado entre o que eu estou passando hoje para vocês e o que eu passei no dia, porque, como eu falei na explicação, só depois que as aulas foram iniciadas que o nível da disciplina foi confirmado, uma semana depois, mais ou menos. Então, pode ser que no dia que eu fiz aquele material, é legal que eu até retifico já, a gente estivesse com essa alteração. Então, direito ambiental, atividade de sala de aula 1, ela de fato vale 1000 pontos. Eu não sei porque ficou 2.000 ali, mas portanto ignore, tá? Então aqui está equivocado. Então atividade 1 vale 1000 e a prova também vai valer 1000 pontos, tá aqui. Atividade 1 eu posso lançar, a prova ainda não está liberada, é só lá início de abril. Então, confirmando de fato, peço perdão pelo equívoco que estava aqui nesse arquivo, vale 1000 pontos, atividade 1 de vocês, e deixa eu até confirmar a atividade 2, ó. Atividade 2 também está com pontuação equivocada. Agora está certinho. Quem tem esse arquivo, por favor, também altere aí de vocês. Então, esses 2.000 pontos são as notas possíveis que eu consigo atribuir para vocês, lembrando que nossa disciplina é uma RAM ou uma que era a AMI, ou seja, vocês têm pontuação de AVA também, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu não controlo, vocês têm que acessar o AVA quando possível para que vocês façam as atividades próprias do AVA. Não sou eu que posto, não sou eu que lanço nota, não sou eu que avalio, é algo institucional, por isso aula modelo instituição. Então, notas que eu atribuo para vocês são essas duas, a gente está começando agora com essa aqui de 1000 pontos.
pontos. Então, por isso que vale 1000 pontos. Por favor, pessoal, não encaminhem respostas idênticas. Eu sei que isso aqui é óbvio, mas eu me sinto na obrigação para que a gente não tenha problemas no lançamento, na correção das atividades, de alertar vocês em relação a isso. Não copiem as respostas dos colegas. Conversem entre si, troquem ideias uns com os outros. É evidente que vocês vão fazer isso. A atividade é pensada para que a gente não perca o poder de avaliação, de aferição do conhecimento de vocês, mesmo com as conversas. Pelo contrário, é esperado, é saudável, é bom que vocês conversem uns com os outros, mas não copiem as respostas uns dos outros. Não deixem para o dia 22, 10 horas da noite, para fazer, porque você não vai ter tempo e você vai acabar copiando de algum colega. Você vai falar como quem não quer nada para o colega. Olha, então, deixa eu só dar uma olhadinha no seu, eu vou mudar vou mudar as palavras. A gente saiu do ensino médio já tem algum tempo, pessoal, todos nós. Então, não façam isso, não copiem uns dos outros. Quando eu identifico isso, é o zero. Não me interessa quem copiou de quem fez primeiro, quem cedeu, quem pegou. Respostas idênticas, zero para todo mundo, para os 2, para os 3, para os 5, para os 10, que apresentarem as respostas idênticas. Ah, professor, mas a gente utilizou a mesma fonte para responder. Problema nenhum. Isso é natural também que isso aconteça. Mas uma coisa é quando vocês utilizam a mesma fonte, ainda assim as respostas de vocês não serão completamente idênticas. As frases não terão exatamente a mesma ordem. O raciocínio não é exatamente o mesmo, por mais que seja parecido. Então, se você vai usar a mesma fonte que o colega, fica tranquilo. Se cada um fizer o seu, não se caracteriza plágio. Isso é fácil de identificar. O que a gente quer evitar, o que vocês não podem fazer, nem aqui, em nenhuma disciplina, em lugar nenhum, que vocês tiverem que escrever algo da autoria de vocês, é copiar o que o outro fez. Ponto importante, necessário indicar aqui abaixo endereço de e-mail válido para que vocês tenham o protocolo da atividade. Então, nessa mesma tela, aparece aqui para vocês. Primeiro ponto, com um asterisco, porque é o ponto obrigatório. Vocês têm que colocar um e-mail aqui. Nossa, professor, que coisa chata, tem que pôr o e-mail? Tem. Isso é para a segurança de vocês. Porque se você não colocar um e-mail válido aqui, você não tem comprovação de que você entregou a atividade. Quando você coloca o seu e-mail aqui, no momento em que você clicar aqui no fim em enviar, você vai receber no seu e-mail uma cópia da sua resposta. Ou seja, isso funciona como um protocolo. É a garantia de que você efetivamente fez a entrega da atividade e fez dentro do prazo que a gente ajustou. Não acontece com frequência, assim, não é que nem com frequência, não acontece de vocês me mandarem e eu não receber, nunca aconteceu. Mas já aconteceu a alegação de alunos de falar, professor, eu entreguei, eu fui na plataforma, eu cliquei em enviar e eu entreguei. E eu falar, olha, sua resposta não apareceu para mim. O aluno fala, então isso é coisa do Google. Assim, a gente ficou numa situação, num impasse, o aluno acabou ficando sem a nota, porque ele não tinha como comprovar. No frigir dos ovos, eu quero trazer só esse exemplo para que vocês saibam que isso é uma segurança para vocês, para que vocês fiquem tranquilos, para que a gente tenha um protocolo estabelecido, uma forma de agir estabelecida para evitar esse tipo de problema. Mas assim, não fiquem neuróticos, não fiquem preocupados. Nossa, e agora? Será que ele recebeu? Será que não? Geralmente não, eu sempre recebo. Isso aqui é uma cautela. É só para que a gente tenha um mecanismo de controle de recebimento. É como quando a gente fazia a prova presencial, todos vocês chegaram a fazer, assinar a ata no dia da prova. Aquilo ali é uma burocracia, é um procedimento de registro para que a gente tenha controle de quem fez a prova, quem pegou a prova. Mesma coisa aqui, tá? É só por segurança, mas reforço. Eu preciso que vocês coloquem. Se vocês não colocarem, vocês não vão conseguir enviar. Outro ponto importante, coloque seu nome esse semestre. Aqui não tem letra, vocês não vão escrever à mão para eu tentar comparar letra com nome, etc. Se você não colocar seu nome e seu semestre, eu não consigo lançar sua nota. Eu não consigo saber quem é você. Eu vou receber a sua atividade
mas não vou saber quem foi o aluno, quem foi a aluna que realizou. Então, muito importante, não deixem de colocar nome esse semestre. E aí, por fim, pessoal, a gente tem uma questão subjetiva que foi cobrada em um concurso para promotor de justiça lá do Paraná e que ela trata de um princípio que a gente estudou na aula passada. Então, peço que vocês aqui, isso aqui eu só adaptei a questão, na verdade eu só estou reproduzindo aqui o que a banca do Ministério Público cobrou. Eu quero que vocês me digam a que princípio diz respeito esse trecho aqui do Paulo Afonso Leme Machado e expliquem que princípio é esse. Só isso, pessoal. Quem já fez, quem me conhece sabe, coisa objetiva, vocês vão escrever aqui no máximo um parágrafo, 2 parágrafos, vai? Um para falar qual é o princípio e outro para explicar. Coisa simples, de 5 linhas, 6 linhas. Não quero tratado de direito ambiental, não quero que vocês também fiquem copiando trecho de material, de livro, a ideia não é essa. Eu quero que você, de maneira objetiva, precisa, com as suas próprias palavras, coloque o princípio é tal. O princípio tal preconiza que tá. Ponto, acabou, me entrega, clicando em enviar. Deixa eu só mostrar para vocês como funciona. Ó, vou simular aqui. Mestre, aí a resposta, e eu vou enviar. Ai. Você sabe para que isso aqui funciona, né? Isso aqui é para a gente treinar a inteligência artificial do Google. Para que a gente ensine a inteligência artificial o que são esses itens. Ah, caramba, não entendi. Ó, eu enviei, e aí vocês, quando enviarem, vão receber essa mensagenzinha aqui que eu deixo para vocês. Foi recebido, foi registrado. E aqui, se eu vier no meu e-mail, ó, eu recebi uma cópia do que eu entreguei. Então, eu tenho aqui, pelo horário de recebimento do e-mail e pelo dia, a confirmação de que eu efetivamente apresentei essas respostas aqui no dia tal, na hora tal. Então, é simples, pessoal, é tranquilo. Isso aqui não exige internet rápida, não suga, não puxa a internet de vocês. É bem simples, bem tranquilo. Eu fiz um teste no meu celular também hoje cedo. Faz sossegado. É claro que no celular às vezes é meio complicado de digitar, de pesquisar alguma coisa. Mas assim, se você só consegue ter acesso via celular, você consegue responder sem problema nenhum. O AVA, eu nem sei se vocês conseguem acessar o AVA pelo celular. No meu AVA de professor, ele não funciona. Mas aqui é bem leve essa plataforma, é bem tranquilo. Então, é isso. Fazer atividade é isso. Vocês têm um prazo de praticamente 10 dias para fazer a entrega. É apenas aquela questão respondida de maneira objetiva. Então, é isso, pessoal. A atividade de vocês é essa. Por favor, entrem em contato comigo em caso de dúvida, caso vocês não tenham compreendido, caso vocês tenham dificuldade, falem comigo, por favor. Então, superada a nossa fase inicial de recados paroquiais, só ajustar aqui, vamos falar um pouco do nosso conteúdo de hoje. Eu vou tentar me fazer breve, porque eu sei que a aula à distância, normalmente ao vivo, ela é cansativa. A aula em vídeo gravada assim, ela tende a ser mais cansativa ainda para vocês. Então, eu farei o possível para não me alongar, para que vocês tenham um vídeo num espaço de tempo razoável para assistir. Pessoal, dando sequência então ao nosso conteúdo, a gente na aula passada falou sobre os 3 tópicos da unidade 1. A gente falou sobre introdução ao meio ambiente, falamos de princípios do direito ambiental e, por fim, falamos da proteção constitucional ao meio ambiente, em especial a partir das disposições do artigo 225 da Constituição, em especial o caput do artigo 225. E vocês tinham como tarefa
além de revisar os princípios, de acordo com aqueles slides, também ler com bastante atenção justamente o caput do artigo 225 da Constituição. Então, superada essa fase introdutória, que para vocês no livro didático e no AVA é toda a unidade 1, a gente inicia agora a nossa unidade 2. A unidade 2, eu vou dividir ela exatamente em 3 encontros, porque são encontros que eu não quero concentrar muito assunto, porque pode ficar tumultuado para vocês, pode ser muita coisa de uma só vez. Então, na unidade 2, nós teremos exatamente 3 encontros, um para cada uma das sessões. Hoje a gente vai falar especificamente da PNMA, da Política Nacional do Meio Ambiente. A aula que vem, a gente vai falar sobre licenciamento ambiental, e na outra aula, que vai ser a última aula de vocês antes da prova, a gente vai falar sobre o nosso código de 2012, que traz disposições mais ou menos gerais em relação ao direito ambiental. Vocês vão perceber que, como nas matérias, disciplinas mais recentes, a gente também não tem no direito ambiental, por mais que a gente vá falar de um código específico, a gente não tem uma legislação condensada. Nós temos uma legislação esparsa, são vários instrumentos legais que vão compor essa teia, que vão compor esse conjunto, esse microsistema de proteção ambiental que a gente começa a ver hoje. Então não se enganem com o nome código, mas a gente começa a ver hoje a primeira lei desse sistema, que é justamente a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Aqui, antes da gente falar propriamente das disposições da lei, eu quero que vocês me acompanhem nessa breve análise da evolução legislativa do direito ambiental. O direito ambiental, como a gente tem falado já desde a primeira aula, é uma disciplina muito recente, ele só surge depois da primeira metade, ele surge na segunda metade do século XX, em especial a partir dos anos 60, 70 só. Então, 1960, 1970. Ou seja, se você parar para pensar no direito romano, que existe há milênios, podemos dizer, pelo menos mais de 2000 anos, a gente está falando de algo que é muito incipiente, que ainda não é tão embrionário, porque a gente está olhando já para algo que tem corpo, para algo que já tem estrutura, mas é algo bastante recente, sobretudo em termos de direito, cujas instituições mais tradicionais datam de séculos e até de milênios, a depender da instituição, do ramo do direito que a gente vai falar. Então, falar de direito ambiental é falar de uma dessas manifestações jurídicas muito recentes, e que se inserem naquela onda que a gente estudou, e vocês já estudaram todos, que são a terceira geração de direitos fundamentais ou de direitos humanos, que diz respeito aos direitos difusos e coletivos, que só surgem muito recentemente entre nós. E o meio ambiente é justamente, por excelência, o direito transindividual, o direito difuso mais emblemático, que mais bem representa esse caráter da terceira geração, ou terceira dimensão dos direitos fundamentais. Então, dentro desse contexto de novidades, nós vamos ver que o meio ambiente ele já era tutelado entre nós, no Brasil, agora falando especificamente, desde antes até dos anos 70. A gente vai encontrar legislação, o Código Civil de 1916, por exemplo, algumas legislações ali do começo do século XX, que tratavam de maneira mediata, de maneira indireta, de alguns dos bens jurídicos ambientais. Só que essa tutela, que a gente via em especial no Código Civil de 16, era uma tutela patrimonialista. Então, eu olhava, eu protegia a água, por exemplo, não como um bem jurídico ambiental, mas eu protegia a água porque, por exemplo, eu sou um fazendeiro, eu tenho uma propriedade rural, eu tenho um rio que cruza a minha propriedade. Então, eu posso me valer da minha condição de proprietário, de senhor daquela terra, para fazer valer os meus interesses em relação àquele rio, para impedir que alguém polua aquele rio, para impedir que alguém pratique alguma
algum empreendimento que vai causar assoreamento no rio que cruza a minha propriedade. Então, a fauna, por exemplo, eu sou o proprietário de tal área e aqui se encontram alguns espécimes da fauna. Eu, na condição de proprietário, vou impedir que você entre aqui e mate-os, que você os venda, etc. Então, percebam que eu só protejo o meio ambiente enquanto patrimônio de um indivíduo, enquanto patrimônio específico, não como um bem jurídico autônomo. Então, essa primeira fase, que a gente chama de tutela econômica do meio ambiente, ela é marcada por ser privatística e patrimonialista. Então, eu tenho apenas indiretamente uma proteção do meio ambiente. E isso, repito, a gente começa a ver no começo do século XX. Eu trago aqui para vocês essa referência do Código Civil de 1916. Mais para frente, ali pelos anos 40, mais ou menos, ainda do século XX, é claro, a gente vai se deparar com outra acepção da tutela do meio ambiente, mas que permanece uma acepção de tutela jurídica ainda muito ligada, vou escrever tuela aqui, vou corrigir para vocês, ainda muito ligada a esse caráter imediato e indireto da proteção do meio ambiente. Nessa segunda fase, eu tenho um aspecto sanitário, por isso que a gente vai chamar de tutela sanitária do meio ambiente, ou seja, uma preocupação com a saúde do ser humano. Então, eu preciso manter o fluxo de água, uma bacia hidrográfica sem poluição, não porque a bacia hidrográfica, não porque aquele complexo hídrico merece tutela jurídica por si só, por ser meio ambiente e por pertencer às atuais e futuras gerações de maneira difusa, mas porque se eu permitir que aquele complexo hídrico seja poluído, eu vou fazer com que as pessoas fiquem doentes. Então, a noção que se tem nessa etapa da evolução da legislação ambiental é que eu tenho que proteger alguns bens jurídicos ambientais, mas apenas também de maneira indireta, para que o ser humano, e ele é objeto de preocupação, para que o ser humano não fique doente, para que a saúde do meio do ser humano seja garantida. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho a proteção de alguns bens jurídicos ambientais, mas olhando também para a pessoa e apenas de maneira secundária, acessória, paralela a essa preocupação com o meio ambiente. Percebam que nessas duas primeiras etapas eu tenho um foco eminentemente antropocêntrico, que a gente conversou no nosso primeiro encontro, que é aquele paradigma de visão de mundo que o ser humano é sempre a preocupação última, a preocupação final, a preocupação maior. Então, isso é muito evidente nessas duas primeiras fases, seja com fundamento econômico, seja com fundamento sanitário. Eu me preocupo com a pessoa, seja com sua propriedade, seja com sua saúde, e apenas de maneira indireta eu vou ter a proteção dos bens jurídicos ambientais. No entanto, é a partir justamente dos anos 70, no Brasil, anos 80, que nós vamos ter a terceira fase de evolução, que é a fase atual, que é a tutela autônoma do meio ambiente, que é a proteção dos bens jurídicos ambientais, não enquanto apenas meio para que o ser humano atinja algum fim. Não apenas meio para que eu seja proprietário, não apenas meio para que eu tenha saúde, mas eu vou encarar a tutela desses bens jurídicos ambientais como algo por si só relevante. Isso com fundamento no fato de eu estar diante de um direito fundamental, um direito humano de terceira geração, ou terceira dimensão, que é titularizado por toda a humanidade, como a gente tem conversado há algum tempo. Então, esses bens, eles têm valor intrínseco, esses bens jurídicos ambientais. Eles têm que ser protegidos juridicamente pelo seu próprio valor, e especificamente pela importância que eles têm para o meio ambiente como um todo. E aqui, alguns autores falam que essa terceira etapa é uma etapa holística. O que quer dizer holística? Escreve com H. Quer dizer que eu vou olhar para a realidade a partir de uma noção em que o ser humano é apenas uma das figuras
inseridas no meio ambiente. Ele é apenas um dos pontos que compõe esse todo. O holístico quer dizer completo, total, quer dizer em múltiplas frentes, por exemplo. O holístico, ele é total. Então, eu olho para a realidade, eu olho para o ambiente como algo complexo por si só, como um espaço de ocupação da vida humana e não humana, e eu tenho o ser humano que está ali no meio da história. Mas a minha proteção é desse espaço todo. A minha proteção é com essa delimitação geográfica, espacial, que serve de sustentação da vida, seja humana, seja não humana. Então, eu olho para esse complexo, eu quero tutelar esse complexo. Acidentalmente, o ser humano está no meio dele. Mas, assim como eu cuido desse espaço, do meio, do ambiente, e vou ter a proteção do ser humano, eu também vou ter a proteção de toda essa cadeia de acontecimentos biológicos e geográficos que fazem parte, que compõem o espaço em que a gente vive, que compõe o nosso meio ambiente. Então, nessa terceira fase, a gente tem essa virada. Pelo menos idealmente, pelo menos em tese. Eu saí do paradigma antropocêntrico e agora, a partir especificamente também da Lei 6.938, eu ter no direito brasileiro pelo menos uma tentativa de estabelecimento do paradigma biocêntrico ou ecocêntrico, que é o paradigma que é a forma de enxergar a realidade em que eu não vejo só o ser humano, mas em que eu vou ver todo esse contexto em que o ser humano está inserido. Então, existe na doutrina a descrição dessa evolução, e a nossa lei da PNMA é a lei que no Brasil vai inaugurar esse momento. É justamente a lei que representa o marco inicial dessa terceira etapa de tutela do meio ambiente de maneira autônoma. Então, aqui eu trago para vocês que é justamente o primeiro diploma legal que vai tratar do meio ambiente dessa forma. Pessoal, é uma lei, é a primeira lei nesse sentido, ela é um marco inicial, mas é uma lei que ainda tem aplicabilidade perfeita entre nós. Assim, em termos de direito ambiental, ela já está mais velhinha, mas é ainda a lei que a gente vai utilizar em grande medida para muitos assuntos, e inclusive para a definição de alguns conceitos que nós vamos conversar a respeito daqui a pouquinho. Deixa eu me ajeitar aqui. Então, pessoal, aqui eu trago para vocês justamente o reforço do que eu acabei de falar. A gente vai ter esse novo paradigma em como se enxerga, em como se protege o meio ambiente, que vai se preocupar com todas as formas de vida, rumando para um conceito, para um paradigma biocêntrico. E também vai proporcionar, pelo menos idealmente, pelo menos ela busca fazer isso, adotar também essa visão holística. O ser humano, ele não está à parte, não está excluído do meio ambiente, ele faz parte do meio ambiente. Então, eu não vou olhar apenas para o ser humano, vou olhar para o meio ambiente e lá dentro eu tenho o ser humano. Isso é basicamente essa visão holística, essa visão total do meio ambiente. E aí, a gente também pode citar algumas novidades que marcam bastante a edição da Lei 6.938. Ela vai estabelecer alguns conceitos, como eu acabei de dizer, que a gente vai passar por eles durante a aula de hoje. Ela vai criar, e esse é o nosso foco principal, a política nacional ambiental, a nossa política de meio ambiente, com repercussões muito importantes, que são inauguradas justamente e apenas a partir da edição dessa lei, e ela vai dar o pontapé inicial no nosso microsistema de proteção ambiental. Como eu disse para vocês, por mais que a gente vá achar na legislação ambiental a referência a códigos, e são vários, não é apenas um, nós não temos, de fato, uma consolidação, uma codificação só. Nós temos uma série de dispositivos, de diplomas de proteção do direito ambiental e também, mais amplamente, de proteção dos direitos difusos.
Então, a gente vai ter, por exemplo, a aplicação de disposições do Código de Defesa do Consumidor em matéria ambiental, porque isso compõe o CDC, por exemplo, ele é uma ferramenta muito importante na tutela de direitos difusos. E não se aplica, ele não se limita apenas ao direito consumerista. Mas esse microsistema que a gente vai ter, essa junção de várias leis esparsas, ela, especificamente contra o direito ambiental, é criado pela lei da PNMA, pela 6938. E aí, vamos falar um pouquinho da lei agora, propriamente dita. Princípios e objetivos da lei. Se vocês pararem para pegar a lei, precisa fazer isso, porque o que interessa da gente ver está aqui nos slides já. Vocês vão ver que ela é uma lei que já tem alguns trechos revogados. Deixa eu dar um zoom para vocês. Mas, ó, ela é uma lei curtinha. Ela fala da PNMA. Aqui no artigo 2º a gente já tem as determinações iniciais. Nós vamos ter aqui no artigo 3º também as definições. Vamos ter os objetivos. Ali a gente tinha os princípios, aqui o estabelecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que a gente vai explorar daqui a pouquinho. E aí, no fim, a gente vai ter, ele vai detalhar quais são os membros do sistema, vai falar dos instrumentos, e aí a lei acaba. Então, é uma lei bem curtinha. Ela vai até o artigo, essa parte aqui não é revogada. Enfim, ó, não vai chegar, ela não chega no artigo 20. Tem 17, tal, com várias letras. Então, trouxe para vocês, dessa lei que já é curtinha, o que vale a pena a gente dar uma olhada. Mas, mesmo assim, vale a pena conhecer por enquanto. Não quero que vocês decorem, isso aqui não é o cerne, não é o coração da lei e do direito ambiental. Então, princípios, objetivos e instrumentos, vamos passar o olho para que a gente saiba que eles existem. Então, o princípio. Quais são as diretrizes que regem a Lei 6938 de 81 e a nossa Política Nacional do Meio Ambiente? Equilíbrio ecológico, meio ambiente como patrimônio público, sempre visando ao seu uso coletivo, lembrando que isso aqui é pré-Constituição de 88, então isso aqui já era um texto avançado, já trazia bastante novidade em relação a isso. É claro que depois de ler o 225 da Constituição, isso aqui fica meio redundante, e a Constituição, por mais que seja posterior, ela também é superior. Então hoje a gente talvez fosse fazer mais referências numa fundamentação ao 225. Mas tenta enxergar isso aqui nessa perspectiva histórica. Ser o primeiro diploma que vai falar isso. Olha, vamos olhar para o meio ambiente como um patrimônio público, buscando equilíbrio ecológico para que ele tenha uso coletivo. A lei vai falar para a gente várias vezes na racionalização, na otimização do uso dos bens naturais, vai falar em planejamento e fiscalização como princípio, proteção dos ecossistemas, controle e zoneamento e particionamento territorial de qualquer atividade que seja potencialmente ou efetivamente poluidora. Também são princípios incentivar tecnologias que propiciem o uso racional, que propiciem a otimização do uso dos bens naturais, qualidade ambiental, a fixação de parâmetros para que eu tenha o controle do quão degradado, poluído ou não está um bem jurídico ambiental, o ar, a água, etc. Recuperar áreas degradadas, proteger as áreas ameaçadas de degradação. Educação ambiental é algo bastante forte na Política Nacional do Meio Ambiente, a educação ambiental e também nos diplomas internacionais de direito ambiental, porque nós temos essa preocupação de que é necessário conscientizar as pessoas para que nós tenhamos uma tutela adequada. E aqui lembrando o princípio da participação que nós vimos na aula passada. Eu preciso que a sociedade civil esteja atenta, inclusive se articule para tutelar o meio ambiente. E como que eu vou fazer isso? As pessoas vão acordar um belo dia e falar, nossa, que vontade de proteger o meio ambiente. Não, claro que não.
é preciso conscientizar. E a educação ambiental, ela surge como uma ferramenta que pode propiciar, que tem a potencialidade, que tem condão de conscientizar as pessoas nesse sentido. Então, educação ambiental também não é estudar direito ambiental na faculdade de direito. A educação ambiental prevista aqui, percebam, todos os níveis de ensino. Então, seria algo transversal que perpassaria todas as instâncias educacionais, desde lá dos pequenininhos, do ensino infantil, até a galera do ensino médio que está indo fazer vestibular. Todo mundo teria que ter contato, que ser exposto a essas noções ligadas à necessidade de cuidado do meio ambiente. E aí nós temos alguns objetivos. Os princípios são as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Os objetivos são o que busca essa Política Nacional do Meio Ambiente, que foi inaugurada pela Lei 6938. Então, objetivos são, primeiro objetivo, e lembrem aqui do princípio do desenvolvimento sustentável que nós vimos na aula passada. Lembram-se da noção de que as necessidades humanas são infinitas e os recursos ambientais são finitos. Como eu vou compatibilizar esses dois fluxos de maneira que eu consiga consumir hoje, me valer hoje, usufruir dos bens jurídicos ambientais, mas sem impedir que amanhã as outras gerações também possam usufruir desses bens jurídicos ambientais, desses bens naturais, da mesma forma com que eu fiz. Então, essa compatibilização, esse ponto de equilíbrio, esse ponto ótimo, que tem a ver com o princípio que nós vimos na aula passada sobre o desenvolvimento sustentável, ele está aqui já no primeiro objetivo da PNMA. Além disso, ela vai definir áreas específicas para uma proteção com mais atenção por parte dos governos, por parte da administração pública. Aqui, mais uma vez, estabelecer os critérios e padrões de qualidade ambiental para que a gente tenha como aferir, como medir a qualidade ambiental de determinados bens jurídicos ambientais. Também aqui, mais uma vez, pesquisa e tecnologia para possibilitar a utilização racional dos recursos ambientais. Também aqui, informações ambientais, formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. E aqui entra também aquela ideia da educação ambiental. Preservação e restauração de recursos ambientais. Aqui, mais uma vez, utilização racional, disponibilidade permanente. Imposição ao poluidor e ao predador. Isso lembra vocês alguma coisa? O princípio do poluidor pagador. A gente poderia fazer uma referência ao princípio também aqui já na PNMA. Então, quem polui é obrigado a fazer frente aos custos da sua poluição, sempre internalizando esses custos e não passando para a sociedade o lado negativo do seu empreendimento, da sua atividade, tendo a obrigação de reparar, recuperar ou indenizar os danos causados. E sempre que ele fizer, e aqui está, e ao usuário da contribuição. Aqui o princípio do usuário pagador, e o usuário sempre também que ele se valer dos bens ambientais, ele tem que fazer frente aos custos disso, aos gastos econômicos, fazer contrapartida. Aqui, portanto, a gente já pode ver surgindo aqueles dois princípios que nós conversamos, poluidor pagador e usuário pagador também. Foram princípios que nós estudamos na aula passada e eles surgem aqui em alguma medida já inicialmente na lei da PNMA. Depois, pessoal, é importante, isso aqui a gente tem no artigo 3º da lei, alguns conceitos que nós só vamos encontrar nessa lei. Então, como eu disse, é a primeira lei, é uma lei que, pelo menos para análise, na perspectiva do direito ambiental, já tem algum tempo de vida, mas é uma lei que ainda nos é referência para a definição de alguns conceitos. Então, se eu quero saber o que é meio ambiente para o mundo do direito, eu vou olhar o artigo 3º da lei da PNMA.
e vou ver que meio ambiente é o conjunto de condições, leis naturais, tá? Não leis em sentido jurídico. Condições, leis e influências em interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, se vocês procurarem, se vocês quiserem compreender a compreensão na perspectiva do direito do que é meio ambiente, aqui está. O direito ambiental também, e como vocês vão entender melhor ao longo da disciplina, ele é essencialmente transdisciplinar. Então, eu não consigo ler apenas um livro de direito ambiental, ler apenas as leis de direito ambiental e querer aplicar. Então, você vai precisar muito conversar com biologia, com geografia, com engenharia, para que você consiga ter a percepção adequada do fato jurídico ambiental. Por isso, inclusive, numa ação que envolve meio ambiente, é muito difícil você conseguir fazer qualquer coisa sem ter uma perícia, sem ter alguém com formação em uma outra ciência fazendo a leitura daquele fato, daquele, tem assoreamento, não tem assoreamento, qual é a metragem desse rio, aqui tem APP, aqui não tem APP, que espécime vegetal é esse, é raro, está em risco, não está em risco. A gente sempre precisa desse diálogo com as outras ciências, especialmente com essas ciências que eu mencionei. E é interessante que cada uma delas vai ter uma definição própria na sua perspectiva sobre o meio ambiente. Então, aqui a gente tem a perspectiva do direito. Por o direito, especialmente para os fins da PNMA, isso é meio ambiente. A degradação, perceba que eu tenho conceitos diferentes para degradação e poluição. A degradação é qualquer alteração adversa das características do meio ambiente, ou seja, qualquer forma de alteração desse complexo descrito aqui é considerado uma degradação. E aí a lei define para a gente de maneira diversa o que é poluição. Para a lei, poluição é uma degradação qualificada. Então, é uma alteração de qualquer característica do meio ambiente, mas que prejudique saúde, segurança e bem-estar, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, aquele espaço em que há vida humana e não humana, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, eu tenho na lei a definição do que é meio ambiente, a degradação é qualquer alteração no meio ambiente e a poluição é uma degradação qualificada. É uma degradação que me leva a algum desses resultados que estão estabelecidos aqui na lei. Eu também tenho, além da figura da poluição, a figura definida em lei daquele que polui. Quem é o poluidor? E a lei nos diz claramente que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, desde que essa pessoa seja direta ou indiretamente responsável por atividade que cause degradação ambiental. O conceito de degradação está aqui em cima. E os recursos ambientais são os nossos bens jurídicos tutelados pelo direito ambiental. A atmosfera, as águas dentro do espaço da atmosfera, dentro do nosso planeta, sejam essas águas interiores, superficiais ou subterrâneas, estuários, mar territorial, solo, subsolo, todos os elementos da biosfera, fauna e flora. Então, qualquer tipo de complexo hídrico, seja um lençol freático, seja um rio, seja um rio em extensão, me fugiu até o termo que o pessoal técnico utiliza, o rio mais fininho, o rio mais estreito, que são todos componentes que vão ter nomes diversos. Então, todas essas formas, todos esses espaços de composição do espaço em que nós vivemos são os recursos ambientais, são os bens jurídicos ambientais. Pessoal, é legal a gente saber esses conceitos. Talvez eu já tenha falado isso para vocês em algum momento, talvez não, mas é legal a gente pensar
Vocês possivelmente odeiam matemática, física e química, né? Por isso que vocês estão fazendo direito, por isso que vocês estão na área de humanas. Mas vocês sabem que o pessoal das ciências duras, o pessoal dessas áreas, por exemplo, ele sempre tem fórmulas para trabalhar. Então, na matemática, se você tem um problema específico, você sabe de antemão que existe uma fórmula para você aplicar naquele problema e chegar a um resultado. Nas ciências humanas, é claro que a gente não tem isso dessa forma. No direito, a gente não tem isso dessa forma. Mas nas ciências humanas, a gente tem algo que pode ser a nossa fórmula, algo que faz às vezes da nossa fórmula, que são conceitos, que são categorias, que é a capacidade que nós precisamos ter de justamente ler um fato, olhar para a realidade e conseguir encaixar uma categoria, conseguir encaixar um conceito, um instituto jurídico naquele conjunto de fatos. Então, da mesma forma que o matemático olha para aquele monte de número e consegue aplicar uma fórmula ali e fazer sair um resultado que tenha utilidade, a gente tem que olhar para um conjunto de fatos, para a manifestação da vida fenomenológica, nos seus aspectos reais, de carne e osso, e conseguir aplicar um conceito jurídico, uma instituição jurídica, para que a gente saiba o resultado jurídico daquilo e consiga, assim, dar a solução. Então, isso para mim é muito presente, isso para mim é muito forte. Então, por isso que às vezes eu sou meio o maluco dos conceitos. Eu sempre faço questão da gente ter os conceitos bem definidos, porque se a gente não tem conceitos bem definidos, é difícil de conseguir trabalhar com o direito. Então, às vezes eu até sou meio chato com... longe de mim querer ser... me fugiu, querer ser erudito, ou querer falar palavras difíceis, ou querer cobrar que aluno fale palavras difíceis ou em latim. Eu odeio isso. Só que para a gente, muitas vezes, é aquela palavra, é aquela forma de dizer, é aquele brocardo em latim que dá os contornos jurídicos daquele fato que a gente está apreciando, que a gente está analisando. Então, por isso a importância de conhecer os conceitos, por isso a importância de vocês saberem que em direito ambiental, se eu precisar saber um desses 5 conceitos aqui, eu vou abrir a lei da PNMA e vou lá no artigo 3º para compreender melhor do que eu estou falando e onde se encaixa essa categoria que eu quero analisar. Inclusive, pessoal, caiu uma pergunta uma vez, uma prova oral para juiz. Mas faz tempo, eu estava na faculdade ainda. E a pergunta, inclusive, era: qual a natureza jurídica do peixe? Peixe. Qual a natureza jurídica do peixe? O que é o peixe para o direito? E aí o candidato tinha que correlacionar o peixe como um elemento da fauna que está inserido em complexos hídricos, em fluxos de água, e a partir disso construir a resposta dele. Mas percebam, eu precisava, e é meio desesperador, numa prova oral alguém te pergunta, você nervoso, nervosa, suada ali, daquele jeito, aí o desembargador te pergunta: candidata, qual a natureza jurídica do peixe? E aí você tem que parar para fazer esse raciocínio de categorizar. Então, o que é o peixe? No mundo real, no mundo dos fenômenos de carne e osso, que categoria, que tipo de moldura jurídica eu encaixo nisso aqui? Então, por isso que eu reforço esse slide, por isso que eu reforço essa noção da gente ter bem estabelecido o que são os conceitos. Na sequência, a gente tem os instrumentos. Os instrumentos, a gente teve os princípios, que são as diretrizes, os objetivos, que são as metas, e aqui a gente tem os meios, os instrumentos para que eu atinja aqueles objetivos, respeitando as diretrizes principiológicas. Então, os instrumentos são, mais uma vez, estabelecer padrões de qualidade, zoneamento, a repartição espacial de acordo com critérios ambientais, avaliar impactos ambientais, licenciamento, que nós vamos ver na aula que vem,
Mais uma vez, tecnologia, ali no inciso 5º, criação de espaços territoriais especialmente protegidos, isso é muito importante, a gente vai conversar também no segundo bimestre só sobre o sistema de proteção desses espaços territoriais. Também, Sistema Nacional de Informações, nós já vimos que o elemento informação e o elemento educação são muito importantes para a PNMA. Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. O CTF, pessoal, ele é um cadastro que todo empreendimento potencialmente poluidor ou poluidor tem que fazer. Então, toda atividade dentro de uma lista estabelecida pelo IBAMA, se você exerce aquela atividade, você é obrigado a se cadastrar, você tem que pagar uma taxa, a taxa de controle e fiscalização ambiental, para que você possa operar, lembrem do princípio do poluidor pagador, aqui mais uma vez. Penalidades, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais disso, disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação, instituição de relatórios de qualidade a partir dos parâmetros que vão ser estabelecidos. Não, isso não está certo. A garantia de prestação de informações, o CTF, mais uma vez, e agora especificamente o CTF, e instrumentos econômicos que têm a ver com o princípio do poluidor pagador e também com o princípio do preservador pagador, de quem preserva também merece, preservador recebedor, que é quem preserva também faz jus à repercussão financeira disso. Esses instrumentos especificamente, eu não sei se a gente vai parar para aprofundar, mas são de todo modo manifestações daqueles princípios que nós estudamos. E aí, o mais importante, esse é o cerne da lei, pessoal, esse é o coração da lei, é o CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O CISNAMA, ele é composto por esses órgãos que eu coloquei aqui para vocês em forma de organograma. Então, esse conjunto aqui de entidades compõe o CISNAMA. A gente tem o Conselho de Governo, que é o órgão superior, e aí nós temos o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele é deliberativo, ele é consultivo, ele decide, ele também presta assessoria, ele tem poder regulamentar, cabe ao CONAMA estabelecer as normas executivas que regulamentam a legislação ambiental. O órgão central de funcionamento do CISNAMA é o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos na esfera federal duas entidades, duas autarquias, que são os órgãos executores da Política Nacional do Meio Ambiente e que, portanto, compõem o CISNAMA nessa condição. E aí nós temos também órgãos e entidades estaduais ou órgãos e entidades locais, municipais, de tutela do meio ambiente. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse ponto. A gente está falando de uma lei que surge em 81, a gente está falando de uma lei que vai inaugurar uma fase mais recente, mais densa, mais importante do direito ambiental. Vocês conseguem perceber, só vendo esse organograma, como isso aqui estabelece uma estrutura dentro da administração pública obrigada a tutelar o meio ambiente. Então, é uma lei que não se preocupa apenas com um discurso bonito, mas é uma lei que traz disposições, que estrutura dentro da administração pública, seja ela direta, seja ela indireta, seja ela federal, estadual ou municipal, e aqui também é distrital, a obrigação de criar entidades, de estruturar entidades para fazer valer essa política nacional do meio ambiente. Então, aqui a gente vê com muita clareza a aplicação do princípio da participação. Olha, poder público, olha, administração pública, você
é obrigado a tutelar o meio ambiente, você é obrigado a dedicar uma estrutura administrativa própria para tutelar o meio ambiente, para implementar a política nacional do meio ambiente. Então, falar de CISNAMA e falar de PNMA além de falar de princípios, objetivos, instrumentos, etc., é falar de um momento em que a administração pública brasileira sofre esse impacto. Isso em 81. E falar, olha, poder público, não tem jeito, você vai se estruturar para, a partir da sua atuação na administração direta e indireta, e vocês estados, e vocês municípios, e você DF, vocês vão criar entidades para implementar, para levar efeito, para fazer valer a política nacional de meio ambiente. Então, essa é a grande virada, esse é o grande impacto que a PNMA traz, que é colocar sob perspectiva essa necessidade de atuação do poder público, mas não só colocar em perspectiva, mas também criar, também determinar que a administração pública, em todos os níveis, direta e indireta, estabeleça órgãos ou entidades, órgãos sempre da administração direta, entidades sempre da administração indireta, para fazer funcionar a PNMA. Então, para mim, olhar para o organograma, olhar para essa estruturação, para essa dedicação do poder, da estrutura da administração pública para a tutela do meio ambiente é o ponto principal que a gente tem na PNMA. E aqui, rapidão, pessoal, a gente tem disposições na própria lei e também em outras leis sobre a função de cada um desses elementos do CISNAMA. Então, o Conselho de Governo ele é o órgão superior. Ele é um órgão, ele é um pedaço da própria Presidência da República. Então, existe hoje, a Presidência da República tem um órgão dentro dela que é justamente o Conselho de Governo do CISNAMA, que vai assessorar o presidente da República na atuação da administração pública federal em relação à política nacional do meio ambiente. Por isso, o Conselho de Governo é o órgão superior, é o órgão hierarquicamente mais alto dentro da estrutura pública. Depois nós temos o CONAMA, que é muito importante na estruturação da PNMA, porque ele é o órgão consultivo e deliberativo do sistema, do CISNAMA, e ele vai assessorar, estudar, propor políticas, formas de atuação, toda a estruturação de como vai atuar a administração pública, parte de estudos, parte de orientações do CONAMA. Ponto muito importante que eu disse para vocês já previamente, cabe ao CONAMA expedir atos administrativos normativos para regulamentar a legislação ambiental. Então, vocês sabem, a pirâmide de Kelsen, todo mundo viu comigo, vocês se lembram, que abaixo das leis nós temos atos administrativos. Então, eu tenho Constituição, tenho leis, e essas leis, muitas vezes, para que elas tenham funcionamento adequado, elas precisam ser regulamentadas. E aí quem faz isso não é mais o legislativo, quem faz isso é o Poder Executivo, em geral via decreto ou resolução. Então, esse ato administrativo normativo em matéria ambiental, ele é oriundo, ele advém da atuação do CONAMA. E também, pessoal, quando a gente olha para a estrutura de autuação, melhor dizendo, desculpa, de autuação administrativa, de infrações, de multas ambientais, o último nível recursal, a última instância administrativa, vai ser o CONAMA, isso em algumas hipóteses. Em algumas situações, sequer você consegue chegar no CONAMA. Mas a gente tem o CONAMA como órgão superior deliberativo de decisão de matéria administrativa, de julgamentos administrativos em matéria de direito ambiental. Depois nós temos o Ministério do Meio Ambiente, ele é o Ministério. O Ministério ele está abaixo da Presidência da República e ele tem
pela legislação até atual, que é de 2019, as funções dedicadas à tutela do meio ambiente e a esse papel central de articulador dos demais componentes do CISNAMA. Por isso que ele é o órgão central, é ele que vai fazer a interlocução entre todos esses elementos, todos os pontos que compõem o CISNAMA. E aí nós temos os órgãos executores, o IBAMA e o ICMBio. Pessoal, muitos livros até esquecem do ICMBio, mas não esqueçam dele, a lei, a PNMA traz ambos, e ambos têm seu papel. Só que o ICMBio, ele tem um papel muito específico, então às vezes ele é deixado de lado porque as pessoas veem menos ele. Então, esses órgãos executores, eles vão ter sempre, e a gente vai chamar atenção para isso daqui a pouquinho com mais atenção, a atribuição de exercer o poder de polícia ambiental. Guardem isso, isso é muito importante. Órgãos executores vão exercer o poder de polícia ambiental, vão fiscalizar, e também no caso do IBAMA a gente vai ter a implementação de parâmetros de licenciamento ambiental, como a gente vai ver com mais detalhes na nossa próxima aula. E aí, a gente tem, eu quero só reforçar aqui nesse slide, justamente que o poder de polícia ambiental, ele está ligado à ideia de multa ambiental, basicamente, de autuação ambiental, de ser um fiscal do IBAMA, constatar alguma irregularidade, ele autua o indivíduo, ele faz um auto de infração, é igual uma multa de trânsito, pessoal, você é autuado. Desse auto vai ser criado um processo administrativo, e desse processo administrativo pode desembocar, pode desaguar na punição do infrator ambiental. Pode ser com embargo da área, pode ser com aplicação de multa. Esse poder de polícia ambiental também permite que o IBAMA interdite atividades, também permite que o IBAMA coloque fogo em maquinário. E isso tem gerado bastante polêmica ultimamente, mas o IBAMA não é um incendiário em relação a isso. O decreto específico, ele diz que o IBAMA, quando no exercício de poder de polícia ambiental, ele tem que, quando constatar determinadas infrações, fazer a retirada do maquinário. Ele tem que tirar, levar embora, levar para o pátio, apreender o maquinário. Agora, imaginem uma ação fiscalizatória no coração da floresta amazônica. E você está lá e você acha uma clareira em que está sendo realizada uma atividade de garimpo ilegal ou de madeireira ilegal. E ali você tem uma estrutura instalada, você tem caminhões, você tem o maquinário utilizado para aquela atividade, e você tem ali 4 fiscais do IBAMA em uma caminhonete. Eles vão conseguir tirar aquilo ali dali? Não vão, é impossível. Então, a regulamentação diz que nessa hipótese você pode inutilizar. Se o fiscal não tem meios de tirar, de apreender o bem, ele pode inutilizar a fim de fazer cessar aquela atividade ilícita. Então, por isso que o IBAMA, em suas atividades de fiscalização, não desde 2018, parece que não mais, mas ele colocava fogo, ele atirava fogo em alguns maquinários. Quando se constatava que aquele maquinário era utilizado para atividades ilícitas e não havia meios de apreender, de levar para um pátio, de lavrar especificamente o auto de apreensão. Então, isso, daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor, mas isso é essa atividade do poder de polícia ambiental. E a gente também tem o ICMBio. O ICMBio, pessoal, ele tem uma função que é muito ligada às unidades de conservação. A gente vai estudar no segundo bimestre sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, vamos pensar assim, o IBAMA, ele realiza fiscalização ambiental em todo e qualquer canto do Brasil. O ICMBio, ele realiza a função de polícia ambiental apenas em unidades de conservação. Então, se eu tenho um ponto
ambientalmente protegido, eu tenho um parque ecológico, eu tenho uma reserva de fauna, uma reserva de flora, eu tenho qualquer ponto que é uma unidade de conservação, quem vai ser responsável por realizar a fiscalização da adequação das atividades que são exploradas dentro desse espaço é o ICMBio. Então, o ICMBio ele só tem essa atuação mais específica em espaços delimitados e pontuais, não tão abrangente como a do IBAMA. Então, por isso a gente não ouve falar tanto do ICMBio. Outra coisa também, o IBAMA ele foi criado em 89, o ICMBio só em 2007. Antes, o IBAMA fazia todas as funções de órgão executor da PNMA, mas se viu a necessidade em 2007, ou a necessidade anterior, mas que culminou na aprovação da lei em 2007, de criar essa outra autarquia separada do IBAMA para assumir algumas competências, algumas atribuições que antes eram apenas do IBAMA. Mas percebam que falar de ICMBio é falar de tutela de cuidado de unidades de conservação, das políticas públicas relativas a extrativismo, populações tradicionais. Percebam como é algo específico. Conservação da biodiversidade e educação ambiental, poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação, percebam, em pontos delimitados e não de maneira abrangente, e também políticas públicas relacionadas ao ecoturismo. Então, perceba que o ICMBio ele atua em um recorte muito mais específico e não tão abrangente como o do IBAMA. Aqui tem uma brigada de incêndio do ICMBio. O IBAMA também tem sua brigada de incêndio, tem o Previfogo, que vocês talvez tenham visto no passado atuando bastante no Pantanal. Pelo menos nos jornais, noticiários locais apareceram bastante. E o ICMBio também tem sua brigada. Se eu preciso combater incêndios nessa unidade que está sob a jurisdição, sob a atribuição do ICMBio, eles vão atuar. Então, ICMBio e IBAMA, eles são irmão mais velho e irmão mais novo. O ICMBio tem funções específicas, o IBAMA tem função mais abrangente. Ambos são os órgãos executores da PNMA e ambos exercem poder de polícia ambiental. E aí, por fim, a gente tem também a PNMA estabelecendo que estados, DF, municípios também precisam criar órgãos da administração direta ou entidades da administração indireta para implementação da PNMA em seus espaços de atribuição. Por quê? Duas razões, pessoal. A PNMA, ela se estrutura de maneira federativa. Existe até uma lei complementar, a 140, que delimita melhor para a gente como deve atuar em cada espaço, União, estados, DF e municípios, dentro da repartição de competências. Mas eu tenho uma estruturação que é eminentemente federativa, que sua base pressupõe a federação do Estado brasileiro. E também, a gente já viu na aula passada, que é competência administrativa comum de todos os entes federados, proteção do meio ambiente. Então, no âmbito do Poder Executivo, municípios, DF, estados e União, todo mundo precisa implementar na atuação do Executivo medidas de tutela, medidas de proteção do meio ambiente. Então, por isso, a PNMA também estabelece que estados, municípios e DF vão criar também as suas divisões administrativas, o seu destacamento da estrutura administrativa também para fazer valer a PNMA. Pessoal, eu queria ter feito tudo em 1 hora. Não consegui, mas a gente está acabando já. Vou tentar me fazer mais rápido. Agora. Então, nosso último ponto é falar um pouquinho mais sobre o poder de polícia ambiental. O poder de polícia, ele é um assunto que vocês vão estudar, possivelmente vocês ainda não viram, mas vão ver em direito administrativo.
é um aspecto que diz respeito a poderes da administração pública. Se vocês pegarem agora um livro de direito administrativo, um manual, vai ter um capítulo lá no começo, poderes da administração pública. E um desses poderes é o poder de polícia. Esse poder de polícia, que é um aspecto do direito administrativo, ele vai ter contornos próprios e muito importantes no direito ambiental, porque a atuação administrativa das entidades públicas, por meio da fiscalização, é muito importante em matéria de meio ambiente, nesses termos estabelecidos pela PMMA, quando ela determina, melhor dizendo, criação do IBAMA e do ICMBio na condição de órgãos executores. Então, o poder de polícia, de maneira geral, pessoal, eu trouxe para vocês uma definição que é o poder de polícia, é o modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir no exercício das atividades individuais quando elas são suscetíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por objetivo evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que a lei procura prevenir. Esse aqui é um conceito geral. Esse conceito, inclusive, tem um paralelo, pessoal, lá no Código Tributário. Então, a gente está num ambiente aqui que ele é de direito ambiental, mas ele só é específico do direito ambiental, mas ele diz respeito a todo o direito público. A ideia que a gente tem de poder de polícia, ela sempre é uma atuação do poder público, da administração pública, que vai limitar algumas atividades licitamente desenvolvidas pelas pessoas, desde que essas atividades possam colocar em risco a coletividade. O poder de polícia, pessoal, ele vai se manifestar em algumas etapas, que a gente já vai ver. Mas aqui eu sempre dou exemplo, por exemplo, dirigir. Dirigir é uma atividade lícita. Qualquer pessoa pode conduzir um veículo automotor, pelo menos em tese, desde que a pessoa saiba dirigir. Ela pode entrar num carro e dirigir um carro, ela pode pilotar uma moto, pelo menos no mundo dos fatos. O que o direito viu, pelo menos? Dirigir é uma atividade lícita e é um direito individual das pessoas, correto? Correto. No entanto, a condução de veículo automotor é uma atividade que coloca em risco a coletividade. Porque se o indivíduo que conduz veículo automotor não tem condições mínimas de fazê-lo, ele pode causar um acidente, ele pode lesar o patrimônio de alguém, ele pode lesar a rigidez física de uma pessoa. Então, dirigir é uma atividade ilícita, mas que potencialmente coloca em risco a sociedade. O que faz o poder público, o que faz o Estado? Impõe condições para que o indivíduo possa dirigir. Ou seja, você quer dirigir? Beleza. Você tem que ter pelo menos 18 anos, você vai ter que fazer o número mínimo de aulas, você vai ter que ser aprovado em um teste realizado pelo poder público, você vai ter um documento com validade, você vai ter que renovar esse documento de tantos em tantos anos. E, além disso, eu vou estabelecer uma série de regras que dizem respeito a como se deve dirigir, que são as regras de trânsito. Se você desrespeita as regras de trânsito, você pratica uma infração ambiental, e em fiscalização isso é constatado e você é multado. Então, percebam como isso é poder de polícia. Isso é administração pública olhando para você e para uma atividade que você vai desenvolver e limitando. Repito, para a gente pode parecer meio estranho, professor. Sempre foi assim, é claro. Mas tenta imaginar dirigir a partir de uma ótica mais realista, mais mundo dos fatos. Qualquer um pode dirigir. Por que nós não podemos, no Brasil, qualquer um pode dirigir? Por que eu preciso preencher alguns requisitos estabelecidos pelo Estado? Por conta da atuação do poder de polícia. Então, isso de maneira geral, olhando o poder de polícia sob a perspectiva do direito público, é esse resultado que a gente vai ter, esse conceito que nós vamos ter de poder de polícia. Artigo 78, se eu não me engano, do CTN. Pessoal, quem quiser dar uma olhadinha e ver o que está escrito lá, ele basicamente reproduz
o que a doutrina também estabelece em relação ao poder de polícia. E aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma questão muito importante. Eu tenho certeza que quando eu falei poder de polícia ali no slide do IBAMA, foi a primeira vez que eu falei isso, muita gente na hora associou polícia à polícia judiciária, que é a polícia civil ou a polícia federal, ou ainda a polícia militar. Pessoal, desconstruam isso. Separem, por favor, polícia administrativa, polícia ambiental das polícias que vocês já conhecem. Polícia judiciária é a polícia que investiga fatos ilícitos. Polícia judiciária investiga, apura ilícitos por meio da sua estrutura administrativa, que vai ser encabeçada pelos delegados de polícia. Na esfera estadual, a polícia civil é a polícia judiciária, e na esfera federal, a polícia federal é a polícia judiciária. Outra polícia é a polícia militar, que é regida por uma estrutura jurídica bastante diferente, que não é própria dos civis, mas que tem atribuições distintas, que tem funções ostensivas, de patrulhamento, de impedir a prática de crimes. Polícia Militar não tem nada a ver com investigação, tem a ver com agentes policiais na rua garantindo segurança à população. Então, Polícia Militar é uma coisa, Polícia Civil é outra. Nenhuma delas tem relação com Polícia Administrativa. Polícia Administrativa é a fiscalização pública, é o agente de vigilância sanitária, é o fiscal da prefeitura, do município, é o fiscal do IBAMA, é o fiscal do ICMBio. São indivíduos que vão, na perspectiva do direito administrativo, fazer fiscalização de algumas atividades previamente estabelecidas e condicionadas pela lei a seguir alguns requisitos. E percebam que eu repito aqui, polícia judiciária trata de atividades ilícitas. Você matou alguém, você vai ser investigado pela Polícia Civil. Matar é ilícito, tá no Código Penal, artigo 121. Agora, eu sou o proprietário de uma fazenda, de uma propriedade rural. Isso é ilícito? Não, isso é perfeitamente ilícito. Só que, na condição de proprietário de um espaço rural, eu estou sujeito a algumas condicionantes. Eu preciso respeitar a reserva legal, eu posso estar dentro de uma área de APP. Como que funciona a possibilidade de eu utilizar, de eu me valer das minhas prerrogativas de proprietário de uma atividade rural, que é lícita? Ela vai ser condicionada pela lei e eu estou sujeito à fiscalização. Nesse caso, a fiscalização do IBAMA. Então, essas atividades lícitas, mas que são condicionadas a cumprirem alguns requisitos, isso por lei, elas estão sujeitas à polícia administrativa. O que é um agente de trânsito? O que é o amarelinho? Eles não gostam de ser chamados de amarelinho, até onde eu sei. Ele é um agente de polícia administrativa. Ele está fiscalizando a atividade ilícita publicamente condicionada de dirigir. O que é um agente da vigilância sanitária? Mesmíssima coisa. Você vende produtos sujeitos a prazo de validade, produtos perecíveis, você está sujeito à fiscalização do Estado, porque a sua atividade de vender produtos, gêneros alimentícios perecíveis, ela tem que obedecer a algumas regras específicas. Você tem um frigorífico, você está sujeito à fiscalização também de uma série de requisitos. Isso é polícia administrativa, tá? Desgrudem da mente de vocês a relação entre essa polícia administrativa da polícia judiciária. São coisas distintas, são coisas que vocês não podem confundir, embora o nome polícia esteja presente nos dois. A polícia que me preocupa em direito ambiental, pelo menos nesse assunto, não é a polícia que vocês estão habituados a ouvir falar a respeito. São coisas
diferentes. Polícia administrativa é a polícia ambiental. É a atuação do IBAMA, é a atuação do ICMBio, é a atuação que eu coloquei aqui na fotinha para vocês. Fiscais do IBAMA verificando ilícitos ambientais sendo praticados. Isso é polícia administrativa. E como funciona essa polícia administrativa, pessoal? Como eu falei para vocês há pouco. Eu tenho primeiro um estabelecimento legal de condicionantes de uma atividade, que é o primeiro ponto do ciclo de polícia, que é a ordem, que é o estabelecimento legal das condições. Então, direito ambiental, estabelecer o APP, por exemplo, pelo Código Florestal, é uma forma da lei de te dizer, olha, se você tem na sua propriedade tais e tais e tais situações, se você tem um rio com tanto de largura, você não pode construir perto da margem do rio. Então, é uma ordem previamente estabelecida pelo legislador. Depois, você vai precisar de licenças do poder público para que você exerça aquelas atividades específicas. Então, você, por exemplo, se você quer exercer uma atividade potencialmente poluidora, você vai precisar de licenciamento ambiental. Um órgão ambiental, seja ele municipal, estadual ou federal, vai licenciar aquela atividade. Isso temos na próxima aula. Então, você tem o Estado anuindo, o Estado falando, olha, beleza, você pode realizar essa atividade sim. Eu consinto, eu concordo, eu estou dando anuência para que você, particular, realize a atividade ilícita tal. Beleza. Depois, eu tenho a lei que me traz os regramentos, eu tenho na segunda fase o Estado me dando o ok para mim especificamente, dizendo que eu preencho os requisitos para realizar aquela atividade, e eu estou sujeito sempre à fiscalização da polícia administrativa, que aqui entra a atuação física presencial dos fiscais, do fiscal de trânsito, do fiscal do IBAMA, do fiscal de posturas municipal. Eles vão verificar se você, de fato, está cumprindo os requisitos para que você realize a atividade específica para a qual você se habilitou, sem que você, ao descumpri-la, coloque em risco a sociedade. No nosso caso do direito ambiental, com a degradação, com a poluição do meio ambiente. Então, vamos supor, existe a lei, você tem uma licença, só que você está agindo de maneira irregular. Foi feita uma fiscalização, os fiscais do IBAMA foram até a sua propriedade, até o seu empreendimento, e verificaram que você estava descumprindo o regramento específico. Nessa hipótese, você será autuado por meio de um processo administrativo em que será te garantido contraditório e ampla defesa, e pode ser que você, ao fim desse processo, sofra uma sanção, sofra uma reprimenda do Estado, que pode ser uma multa. O mais usual é multa, o embargo da sua atividade ou qualquer outra forma de prejuízo decorrente do seu descumprimento do regramento específico e da própria licença que você possui. Então, quando vocês ouvirem falar, fulano tem multas no IBAMA, o que aconteceu com esse indivíduo ele participou desse ciclo de polícia e, ao fim de um processo administrativo, para ele foi aplicada a multa, a sanção mais comum na seara administrativa. Então, falar em poder de polícia ambiental é falar na responsabilização administrativa por um ilícito ambiental. A gente vai conversar, pessoal, na nossa última aula da disciplina, sobre responsabilização criminal e civil. As responsabilizações, isso em geral no direito, elas podem ocorrer em 3 frentes. Inclusive a ambiental, pessoal.
estou falando agora para vocês é isso aqui, ó. É essa parte. Aqui a gente vai pensar polícia ambiental. Nesse processo administrativo, mas às vezes vai se consubstanciar em uma multa. Então, esse é o poder de polícia ambiental. Isso que o IBAMA faz, isso que o ICMBio faz na condição de órgãos executores da PNMA. E a gente vai ver mais para frente que na penal a gente vai ter a sujeição da pessoa às penas do direito penal, inclusive com privação de liberdade da pessoa física. Com ou sem pena de multa, mas aqui é penal. Também as penas restritivas de direitos. E a responsabilização civil, ela é sempre pautada num assunto que eu acho que vocês já devem estar conhecendo, que é a responsabilidade civil, que sempre vai surgir quando tiver mais nexo causa. E essa responsabilização no direito ambiental, ela é sempre objetiva. A gente ainda vai estudar. Só que a gente não vai voltar a falar da sanção administrativa. Por isso que eu parei para desenhar isso aqui agora para vocês. Porque eu não quero que vocês confundam a atuação dos órgãos de fiscalização ambiental, que é isso aqui, que é o que faz o IBAMA, que é o que faz o ICMBio, os órgãos municipais e estaduais também fazem, com a responsabilização penal e responsabilização civil. Aqui, sempre patrimonial. Aqui você vai pagar a indenização, não é multa. Cada uma vai atuar em uma dinâmica distinta, todas na proteção do meio ambiente. Na atuação administrativa do poder público, por força do princípio da participação, a gente tem essa consequência aqui, a partir da atuação dos órgãos executores da PNMA e também dos órgãos seccionais e locais. Pessoal, por favor, se vocês forem tirar alguma coisa dessa parte do poder de polícia, vocês estão cansados, sei lá, tirem, não confundam o poder de polícia com polícia judiciária, tá? Polícia administrativa, polícia ambiental é muito diferente da polícia civil, da polícia federal, da polícia militar. Bom, pessoal, em termos de conteúdo, a gente encerra por aqui. Eu queria ter falado com vocês só 1 hora, passamos um pouco aqui. Espero que não fique cansativo para vocês acompanharem. Acompanhem, é uma aula importante. Mais uma vez, reforço meu pedido de desculpas para vocês. Se tiverem dúvida, por favor, não deixem de falar comigo, de me dar um alô. Bom, e é isso. Um bom final de semana para vocês, para quem for conseguir assistir esse vídeo ainda no final de semana. Uma ótima semana para todos vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula, na sexta-feira, dia 18. E aí a gente pode até parar para falar um pouquinho mais sobre dúvidas que vocês tenham naquele encontro, inclusive também sobre o trabalho. Tudo bem? É isso então, pessoal. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, ainda que à distância, ainda que não ao vivo, ainda que nessas condições bastante diferentes do que a gente está acostumado. Mas é isso. Forte abraço a todos.